da página 22 e 23. 1, 2, 3, gravando! Para você que está sendo preparado para a segunda etapa do processo de habilitação, aula teórica. Você já ouviu falar em penalidades e medidas administrativas? Se cair na prova de legislação, quais são as penalidades? Página 22. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, aí inicia no início, na página 23, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Para você que está vendo e ouvindo o vídeo, pause o vídeo, volta um pouquinho e aperta o play para relembrar as penalidades. Advertência por escrito, para você que leu, para você que entendeu. Quando será gerada a advertência por escrito? Já caiu em prova de legislação. Quais são as duas infrações que acarretará a advertência por escrito? Infração leve ou média, desde que nos últimos 12 meses não seja encontrado no histórico de pontuação nenhuma infração de trânsito. Como se fosse a primeira infração. Um exemplo de infração leve: a pessoa tem a habilitação, ele é habilitado, tanto faz a PPD, permissão para dirigir, como a CNH, Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Ele saiu com pressa de casa e esqueceu em casa a carteira de habilitação. É uma infração leve. O policial vai solicitar os documentos, habilitação e documento do veículo. Aí quando ele vai procurar no corpo, puxa, a carteira ficou em cima das escrivaninhas, ficou em casa. Aí o que acontece? O policial vai esperar os documentos chegarem, tanto de habilitação quanto documento do veículo. Em seguida, esse condutor será liberado com 3 pontos da carteira e o veículo vai ter uma multa de R$ 88. Mas, se dos últimos 12 meses, diante da pesquisa, não for encontrado nenhuma infração de trânsito, não vai ter essa multa cobrada e não vai ter a pontuação na CNH. Essa é uma penalidade administrativa, como se fosse um puxãozinho de orelha. É uma penalidade educativa. Os senhores estão entendendo? Agora, se for encontrado e cometer uma infração média, por exemplo, infração média, estava dirigindo com o braço para fora, 4 pontos da carteira de habilitação, multa de R$ 130. Aí, quando foi fazer uma pesquisa no histórico, percebeu que ele tinha há 2 meses atrás uma infração porque estava dirigindo de chinelo. É uma infração média, também 4 pontos, multa de R$ 130. Aí sim será gerado a multa. Advertência por escrito, ela só será gerada automaticamente se nos últimos 12 meses, a partir daquela infração, não for encontrado nada no histórico de pontuação. Entenderam essa parte? Sim ou não? Sim. Sim. Então já caiu em prova de legislação. Qual é a única penalidade administrativa? Advertência por escrito. As multas. Multa é uma penalidade? Claro que é. Meu Deus. Para você que está com o manual em mãos, na página 22, você viu a tabela ali de infrações? Quem viu a tabela? Você viu a tabela aí? Meu pai do céu. O valor da multa mínimo aí, qual é o valor da multa mínimo? R$ 88. E qual é a mais pesada? R$ 17.608. Pode vender o carro, né? Uma multa dessa pode vender o carro. Olha só. Então, outro exemplo de infração leve. Todo condutor, atenção senhoras e senhores, todo condutor que for encontrado em via pública com automóvel estacionado na contramão, infração leve. 3 pontos da carteira, multa de R$ 88. Atenção senhoras e senhores. Já caiu em prova de legislação qual é o único estacionamento que não tem a remoção do veículo? Qual é o único estacionamento irregular que não tem o guincho? É quando está estacionado na contramão de direção. Estacionado na calçada, vai ser rebocado, removido? Vai, está atrapalhando a passagem de pedestre. Está estacionado no ponto de parada. Pessoal, aquela placa azul que tem o desenho do ônibus, não se chama ponto de ônibus. O nome daquela placa técnico é ponto de parada. Está estacionado no ponto de parada, está atrapalhando ali a vida do motorista, dos passageiros aí,
que entra no veículo e desce, embarque e desembarque do veículo. Vai ser removido, vai estar atrapalhando. Estacionar a menos de 5 metros da esquina não pode, é proibido. Está atrapalhando, atrapalha a visibilidade de quem está chegando no cruzamento, então vai ter a remoção do veículo. Agora, quando está estacionado na contramão, não tem a remoção do veículo. Pessoal, eu gostaria de saber, está indo rápido, está tranquilo, todos estão entendendo? Está tranquilo ou está indo muito rápido, professor? Fala alguma coisa, senhoras e senhores. Tranquilo. Fala então, tranquilo. Oh, esse eu não sei não. Oh, isso. Eita. Então, multa. Um exemplo de infração média. Dirigir com o braço para fora é uma infração média. Tanto faz, você motorista ou teu passageiro. Parar na faixa de pedestre. O que é parar? Qual é a diferença de parar e estacionar? Eu passei um vídeo para vocês do canal. A diferença de parar e estacionar? Não, tá lá bem engraçado. Né? Chega a ser até cômico o negócio. Estava sozinho em casa e resolvi gravar. Para você que está vendo esse vídeo agora, já é inscrito no meu canal? No YouTube. Hashtag Prof. Ronald Screaming. Ative o sininho para que cheguem novos vídeos de trânsito. Vai ajudar você a passar na segunda etapa do processo de habilitação, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Eita! Parar. O que é parar? Parar, você está no cruzamento, placa de parada obrigatória, você parou no melhor momento e saiu. Essa é uma parada. Ou quando você chega na tua residência, você chega na tua casa para embarcar o esposo. Subiu o esposo no carro, a esposa, o amigo, você saiu, foi uma parada. Parada é caracterizada para embarque e desembarque de passageiros. Isso. Aí o motorista, ele fez o cálculo errado e parou na faixa de pedestre no semáforo vermelho. Isso não pode. Parar na faixa de pedestre na troca do sinal luminoso é uma infração média. 4 pontos na carteira, multa de R$130. Não pode. Agora, qual é a diferença? Estacionamento, estacionar na faixa é uma infração grave. 5 pontos, né, no prontuário e uma multa de R$195. Estacionar na faixa de pedestre, com certeza, acarretará a remoção do veículo. O veículo será rebocado, será guinchado. Remoção significa guinchar, tirar do local. Então, parar na faixa de pedestre é uma infração média, 4 pontos. Qual é o valor da multa da média? R$130. Um exemplo de infração, eu lembrei de uma infração leve, é a buzina. Que horário é proibido o uso da buzina? Já quero no simulado de alguém? 10 às 6 da manhã. Das 22 às 6. A senhora viu o vídeo nosso ou foi no... Eu estava vendo aqui na... Estava lendo no manual? Isso, continue. Eu não tenho dúvida da aprovação da senhora. Não tenho dúvida mesmo. Alguém falou das 10 às 6. Atenção para você que está vendo esse vídeo. Cuidado, essa é uma pegadinha no dia da prova. Quando das 10 às 6 não é proibido. Das 10 está relacionando o quê? Uma manhã, 10 horas da manhã. Quando a gente fala à noite, 22. Normalmente na resposta, quando cai essa pergunta na prova, qual horário é proibido o uso da buzina? Daí na letra A, como resposta está essa, das 10 às 6. Aí a pessoa, naquela ansiedade, acaba errando a questão. Então não, é proibido das 22 às 6 horas da manhã. É proibido também a buzina, aqui ó, usar a buzina das 22 às 6 da manhã é uma infração leve, com 3 pontos na carteira, multa de R$88. A placa R20, dá um zoom aí nessa placa aí, você que está vendo o vídeo, ó. R20, é proibido, o nome dela técnico, é proibido acionar buzina ou outro qualquer sinal sonoro. É proibido assobiar onde tem essa placa. É proibido apitar onde tem essa placa. É proibido buzinar, o nome dela é proibido acionar buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro. Assobiar não pode. Essa placa a gente encontra em frente a hospitais, pronto-socorro, maternidade, asilo, creche, então faculdade é proibido das 22 às 6 da manhã. Todo condutor
que for encontrado em via pública, utilizando a buzina das 22 às 6 da manhã, sem justa razão, pode ser notificado, com 3 pontos na carteira. Também é proibido acionar a buzina para cumprimentar alguém, para chamar alguém. Você chega na frente da tua casa e buzina para chamar tua esposa, teu esposo, buzina, é infração leve. 3 pontos, multa de R$88, não pode, é proibido. Se você está indo visitar alguém ou se você trabalha no delivery, motoboy, você não pode chegar buzinando 2 quadras. Ele chega 2 quadras, não chega? Ele chama você para comer pizza e o vizinho. Tá errado. Para quem mora em apartamento, então, meu Deus, ele aperta lá, vai todo mundo na sacada lá. Pô, será que é para mim? Tá errado. O motoboy ou você que está visitando alguém tem que descer do carro, apertar a campainha ou bater no portão. É isso. Porque utilizar a buzina de maneira inadequada, infração leve, poluição sonora, atrapalha, pô, ficar buzinando. Assusta. Quando a buzina é utilizada de maneira inadequada, pode inclusive provocar um acidente. Agora, a buzina queimada, o uso inadequado da buzina é uma coisa. Agora, a buzina não está funcionando, é um equipamento obrigatório, não está funcionando, está queimada, a infração é grave. 5 pontos, multa de R$195. Uma dica: todo equipamento do automóvel inoperante, ineficiente, inexistente, exemplo, tem o step, mas está murcho, tem o step novinho, está furado, ou não tem o step, infração grave, sem chave de roda, sem macaco, limpador de para-brisa quebrado, para-brisa trincado, os faróis queimados, a luz indicadora de direção pisca. Eita, sabe qual é o pisca? Pisca pra mim, eita. O pisca já caiu em prova de legislação. Qual é a cor da luz indicadora de direção? Aí nas respostas: amarela, laranja ou âmbar. No dia da prova de legislação, se cair essa questão, qual é a cor da luz indicadora de direção do pisca? Âmbar, não vai confundir pro bar. Eita. Âmbar. Isso. Então, todo equipamento obrigatório faltando ou em mau estado é uma infração grave. Vem cá. Vidro elétrico, quem acha que é equipamento obrigatório? É obrigatório ou se eu quiser eu posso ter aquele de manivela? Qualquer um, não é obrigatório. O que você acha, você que está vendo esse vídeo? É obrigatório o limpador de para-brisa no vidro de trás? Não, não é obrigatório, mas no da frente é obrigatório. É obrigatório a pala interna de proteção contra o sol pro passageiro. Aquele parasol não é obrigatório pro passageiro, é obrigatório no lado do motorista. No teu carro tem a pala interna de proteção contra o sol, se não tiver, se você for parado, 5 pontos na carteira de habilitação. Multa de R$195. Isso, equipamento obrigatório. Som é obrigatório? Não. No carro? Ou no meu é. Para quem me conhece sabe que a gente gosta da música, né? Apesar de não agradar a todos, não agradar a todos, nem Jesus Cristo conseguiu. Mas enfim, quando você chegar na sala de aula, você vai chegar num ambiente bem mais tranquilo aí, com uma música de repente até o seu gosto. Para relaxar, principalmente o pessoal que trabalha o dia inteiro, de manhã à tarde, vou vir para uma sala de aula que parece um velório, eu acho que pô, não combina, né? Não combina, né? Acho que tem que vir aí feliz da vida. Então, multa. Agora, exemplo de infração gravíssima. Lembrando que o valor da multa grave é R$195. A gravíssima. Quantos pontos perde na infração gravíssima, pessoal? 7. Qual é o valor da infração gravíssima simples? R$293. A infração gravíssima multiplicada por 2. Oi? 586. A infração gravíssima multiplicada por 5. 1467. Tá ficando salgado o valor, tá vendo? Tá ouvindo aí? 1467. A infração gravíssima multiplicada por 10. 2.934. 2.900. Um copinho com cerveja, você bebe? Gosta? É. Caro, hein? Salgado. R$1.934,70 para quem é flagrado
com qualquer nível de álcool no organismo. Agora a infração gravíssima multiplicada por 20. 5.869. Está quase vendendo o carro, né? 5.900? 879. Tá, 69. E agora vezes 60. 17.608. 17.608. Pode vender o carro, tá? O terreno, né? Para pagar essa multa aí salgada. Um exemplo de infração. Ó, já caiu na prova de legislação. Atenção. Qual é a única categoria de infração de trânsito que tem o valor peculiar, monetário, financeiro multiplicado? Qual é a única categoria de infração de trânsito que tem o valor da multa multiplicada? É só a gravíssima. Por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 ou por 60. Professor, tem um exemplo aí multiplicada por 2? Tem um exemplo. Alguém está tirando só uma categoria de habilitação aqui? Quem? Uma só. B. Alguém está tirando só A? Ah lá, só A. Isso. Você está tirando a categoria para moto e está de carro? O que vai acontecer? Apreensão do veículo, 7 pontos da carteira, R$293 multiplicada por 2. Quase R$600 é o valor da multa quem dirige um veículo de categoria de habilitação diferente. Você tirou carteira para carro, mas está em cima de uma moto? Não pode. Infração gravíssima multiplicada por 2. Agora o exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. Tem alguém dirigindo aqui? Top, Felipe. Show. Isso. O que acontece? Todo condutor que é pego dirigindo sem habilitação, o valor da multa é multiplicado por 3. Não é bom. Não é bom? Não é bom. Parece que o Felipe teve uma experiência não muito agradável. Eita, Felipe. É salgado. Multiplicada por 3, R$880, 7 pontos a carteira. Mas professor, ele não tem carteira, como que vai perder pontos? Então não tem ponto. Ponto não tem, mas o carro vai ficar com uma multa de R$880. Professor, mas o carro era do pai. Quem vai perder o ponto? Papai vai pegar de cinta. Eita. Isso, aí o ponto vai para a carteira de habilitação do dono. Lembrando que existe a possibilidade do dono ser preso, porque entregar a direção à pessoa não habilitada é considerado crime de trânsito. E a pessoa que dirige sem habilitação também é considerado crime de trânsito. Todo condutor que é encontrado em via pública sem habilitação poderá ser encaminhado à delegacia. Então é um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. Professor, tem exemplo de infração gravíssima multiplicada por 5? Tenho. A ultrapassagem pelo acostamento. Todo condutor encontrado numa BR, numa rodovia, ultrapassando pelo acostamento, poderá ser autuado com uma multa multiplicada por 5. Quanto que dá o valor vezes 5? R$1.467. Salgado, hein? Uma ultrapassagem. Você está saindo para o lazer, Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, indo para a praia. Para que pressa? Para que ultrapassar pelo acostamento? Não tem só o valor da multa, existe o risco de você não chegar, né, na confraternização, no teu lazer, na tua folga. É importante. Diga-se de passagem que não é só pontos da carteira, não é só o valor da multa. Em algumas situações é a morte, é a pessoa amputar o membro, é a pessoa ficar mutilada, paraplégica. De repente você que está ouvindo e vendo esse vídeo tem um exemplo na família por causa do excesso de velocidade, ultrapassagem de local proibido. Então, ultrapassar pelo acostamento é uma infração gravíssima multiplicada por 5. Outro exemplo de infração gravíssima multiplicada por 5, ultrapassar nas faixas contínuas, amarelas, simples ou dupla amarela. Todo condutor encontrado em via pública, ultrapassando na faixa contínua simples, amarela, comete uma infração gravíssima multiplicada por 5. Todo condutor encontrado em via pública ultrapassando na faixa dupla contínua amarela comete uma infração gravíssima multiplicada por 5. Todo condutor encontrado em via pública, o nome dessa faixa é dupla, uma seccionada, tracejada e a outra contínua. O condutor que vem no sentido do lado da faixa contínua não pode ultrapassar. Se ultrapassar, estará cometendo uma infração
gravíssima multiplicada por 5. Agora, infrações gravíssimas multiplicada por 10. R$ 2.934,70. Exemplo, beber e dirigir. 7 pontos na carteira. A CNH definitiva será suspensa por 1 ano, 12 meses, 365 dias. Quase R$ 3.000 é o valor da multa e com certeza encaminhado à delegacia de trânsito. Salvo, exceto, se no teste do bafômetro, atenção, importante, se no teste do bafômetro, para quem está em casa, né, o ar alveolar, o ar dos pulmões, acusar no etilômetro, bafômetro, 0,33, ele não vai preso, mas a tolerância com álcool é 0. Desde 2008, a tolerância é 0 com álcool, a lei seca. Até 0,33 não vai preso, mas a carteira é suspensa 1 ano. R$ 2.934 é o valor da multa, 7 pontos na carteira de habilitação. Com certeza a pessoa que está embriagada não vai sair dirigindo, porque a carteira vai ser suspensa. Ela será recolhida pelo policial, uma medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Está dirigindo embriagada, ela vai ser suspensa. Agora, se acusar no bafômetro, atenção, 0,34, vai acontecer tudo isso que eu falei e prisão, vai preso. Se cair na tua prova de legislação, verdadeiro ou falso, qualquer teor de álcool no organismo é caracterizado crime de trânsito. Falso. Falso, vou repetir, até 0,33 não vai preso, foi isso que eu falei ou não? Foi isso que eu falei, até 0,33 não vai preso. Crime de trânsito é aquela situação que a pessoa vai presa, está fazendo racha, vai preso ou não? Vai racha, é vezes 10. Está empinando a moto, vai preso ou não? A moto também vai apreendida. Então, crime de trânsito são situações que a pessoa vai preso. Se acusar no etilômetro até 0,33, não vai preso. 0,34 em diante, vai preso. Qual foi a pergunta que eu fiz? Verdadeiro ou falso? Qualquer teor de álcool no organismo é considerado crime de trânsito? Falso. Então é falso. Até 0,33 não é crime. Mas também tem o teste clínico. O que seria o teste clínico? É o exame de sangue, para saber quanto de álcool por litro de sangue. Se acusar no teste clínico, quando o teste é feito pelo ar dos pulmões, é contado como miligramas. Soprou lá 0,33 miligramas. Agora, quando é tirado o sangue do organismo, decigramas. Se for lá no teste clínico acusar 0,5 decigramas, não vai preso. Mas a carteira de habilitação será suspensa por 1 ano, quase R$ 3.000 o valor da multa. Quando o condutor está embriagado, não tem a remoção do veículo. Quando o condutor está bêbada, o veículo fica retido até apresentar um condutor habilitado. Em condições de dirigir com segurança, não tem apreensão do veículo quando o condutor está embriagado. Se no teste clínico acusar 0,6 decigramas, aí sim ele vai preso, tá bom? Quando surgiu, para finalizar, a infração gravíssima multiplicada por 10, beber e dirigir, participar de racha, empinar a motocicleta, infração gravíssima, multiplicada por 10. Essas infrações gravíssimas multiplicadas por 20 ou por 60 surgiu na greve dos caminhoneiros em 2016. Quem lembra da greve dos caminhoneiros? 2016. Para você que tinha carro nessa época, lembra que em 2016 faltou combustível nos postos, faltou leite nas panificadoras porque os caminhões não entregavam. A greve dos caminhoneiros de 2016 durou 21 dias, 3 semanas.
Eles estavam reivindicando o quê? O pedágio que era muito caro, o pneu muito caro, o frete que era muito barato e o diesel caro. Aí deputados e senadores, com aquela situação, aquela greve, né, o país ele perdeu aí na economia, porque tinha empresários que não compravam produtos porque não estavam entregando, teve muita gente que comprou e não recebeu, né, alimentos, toneladas de alimentos apodreceu, estragou na fila, toneladas de remédio estragaram na fila. A partir do 4º dia de greve começou a ser liberado medicamentos e alimentos. Aí o Conselho Nacional, com a pressão, né, pressionado por deputados e senadores, inventaram essas duas aí. Atenção, senhoras e senhores, hoje não é só, essa regra não é só para transportadora, essa regra não é só para caminhoneiro, é toda pessoa que bloqueia, que utiliza o veículo para bloquear a rua do bairro, a rua dentro de uma cidade, a rodovia, né? Quem bloqueia uma rua, a avenida com carro, com a moto, com caminhão, com ônibus, é uma infração grave. Eu vou pedir ajuda dos senhores. É uma infração gravíssima multiplicada por 20. Qual é o valor? 8.869. Se você utilizar o seu veículo e bloquear uma rua, uma avenida, as vias urbanas e vias rurais. Pessoal, relembrando, quais são as vias urbanas? Trânsito rápido, arterial, coletor e local. Então, bloquear essas vias urbanas, você com teu carro, tua moto, teu caminhão, teu ônibus, é uma infração gravíssima multiplicada por 20, quase R$6.000. Agora, aquela pessoa que organiza, para o organizador da manifestação, é vezes 60. 17.608 reais para você que tem transportadora. Se você permitir que teus colaboradores, que os teus motoristas bloqueiem as rodovias federais, estaduais, ruas, caminhos abertos à circulação, vai chegar com certeza a multa no nome da tua empresa. Lembrando, quando o veículo tem CNPJ, de pessoa jurídica, a empresa não tem pontos, não tem carteira de habilitação, não é verdade? A empresa não tem carteira de habilitação, então a multa é paga em dobro. Imagina lá. Atenção, me ajuda nesse cálculo aí. O dono da transportadora tem 10 caminhões. Aí ele permite que os 10 motoristas vá para as rodovias e bloqueiem as rodovias federais e estaduais. 17 mil por caminhão, mas é em dobro. 17 mil vezes mais 17 mil dá quanto? 34 mil vezes 10 caminhões. Tá, professor, o caminhão está transportando soja, adubo, milho, ele ganha muito dinheiro, né? Ganha muito dinheiro, mas em manifestação você perder 17 mil reais multiplicada por 2, quanto que dá? Vezes 10 caminhões? 34 mil. Não. 340 mil reais, quase meio milhão. Imagine o dono de uma transportadora com 50 caminhões. Não tem pontos na carteira, né? Por que não tem pontos? Porque é dono de o caminhão alienado à empresa, a empresa não tem carteira de habilitação, então não perde ponto. Se paga em dobro. Por exemplo, os veículos da autoescola. Se chegar uma multa para a autoescola, por mais que a gente trabalhe com habilitação, a autoescola em si não tem carteira de habilitação. Então a empresa pagaria em dobro. Lógico que o patrão sabe, tem tudo controlado em planilha, né? O dono de cada veículo, dono ali, entre aspas, né? Querendo ou não, vai ter que tratar o veículo como se fosse dele, né? É a ferramenta de trabalho, então é o dono do carro. Aí o patrão sabe o horário, a data que sai, chega, tudo
tudo anotadinho, combustível. Aí vai chegar para a empresa multiplicada por 2, lógico que o patrão vai cobrar do funcionário. Dependendo da infração, não é justo a empresa pagar porque o funcionário errou, pisou na bola. Você é dono transportadora, você vai pagar o valor da multa se o teu caminhoneiro furar o sinal vermelho? Tem que cobrar dele, ele tem que parar no sinal vermelho. Então, essas duas infrações multiplicadas por 20 e multiplicada por 60 surgiu na greve dos caminhoneiros. O pessoal que está aqui na sala de aula, atenção, olha aqui agora, eu estou finalizando esse vídeo. Finalizando o vídeo? Não. Finalizando não. Daqui a pouquinho a gente vai voltar porque ainda temos que falar. Suspensão, estamos falando das penalidades. Suspensão do direito de dirigir, aí cassação da CNH, cassação da PBD e curso obrigatório de reciclagem. Mas eu vou dar um giro com a câmera aqui. Posso dar um giro aqui, pessoal? Pedindo joinha aqui do pessoal. Dá um joinha aí, dá um joinha. Permite trabalhar com a imagem dos senhores nas redes sociais? Permitido, ganhando joinha, direito de imagem, eita, de Paranaguá para o mundo. Agora nós vamos entrar no intervalinho aí de mais ou menos uns 20 minutos, intervalinho, né? Para falar a verdade, o intervalo é daqui 5 minutos, continue aí esperando, tá, pessoal? A penalidade, suspensão do direito de dirigir, pessoal, atenção. Importantíssimo para todos que estão ouvindo e vendo, né? O pessoal que está em casa, online. Você que está vendo esse vídeo e o pessoal que está aqui presente na sala de aula. Dia 12 de abril de 2021 surgiu uma regra sobre a suspensão do direito de dirigir. Antes do dia 12 de abril de 2021, todo condutor que atingia 20 pontos na CNH definitiva tinha a carteira suspensa por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até 1 ano. Mudou. No dia 12 de abril mudou. Então assim, ó. Atenção, senhoras e senhores, na página 22, suspensão do direito de dirigir pode acontecer de 4 maneiras. Primeiro, atenção, todo condutor que cometer uma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso. Qual é o direito de dirigir? A carteira de habilitação suspensa por 6 meses, quando atingir 30 pontos. Todo condutor habilitado no Brasil, então, que cometer uma gravíssima... Ah, mas ele cometeu uma gravíssima, exemplo, furou o sinal vermelho, uma gravíssima. Aí ele foi pego sem o cinto de segurança, cometeu uma infração grave. Aí um certo dia, o carro dele estava estacionado na calçada, mais 5 pontos, infração grave, 7 com 10 dá quanto? 17 pontos. Aí ele foi encontrado com o carro estacionado na contramão, mais 3 pontos, 17 com 3? 20. Aí um certo dia ele foi notificado porque o carro estava estacionado na faixa de pedestre, mais 5 pontos, deu quantos? 25. Esse condutor, para perder o direito de dirigir, precisa perder mais quantos pontos? Mais 5. Então, quando todo condutor habilitado que cometer uma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso 6 meses quando atingir 30 pontos. Diminui para 20 pontos quando o condutor comete 2 gravíssimas. Todo condutor habilitado no Brasil que cometer 2 infrações gravíssimas no período de 1 ano terá a carteira suspensa quando atingir quantos pontos? Quem leu aí? 20 pontos. Repetindo, todo condutor habilitado na CNH definitiva que cometer 2 infrações gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 30 pontos. Pessoal, como cai na prova? Atenção! Vou explicar aqui, vou detalhar isso. Cai bem assim na prova. Todo condutor que cometer uma infração gravíssima terá o direito de dirigir suspenso 6 meses quando atingir quantos pontos? Letra A, 10 pontos. Letra B, 15 pontos. Letra C, 30 pontos. Letra D, 40. Qual é a resposta? Letra C, 30 pontos. Também já caiu em prova de legislação. Todo condutor habilitado com a CNH definitiva que cometerem 2 infrações gravíssimas terá o direito de dirigir suspenso 6 meses quando atingir quantos pontos?
20 pontos. Agora, para todo condutor habilitado, na definitiva, que vem depois de um ano na provisória, que não tiverem nenhuma infração gravíssima durante um ano, terá a carteira suspensa quando atingir quantos pontos? 40 pontos. Por exemplo, o condutor para somar 40 pontos, meu Deus do céu, ele é muito irresponsável. Diga-se de passagem que tem condutores que nunca perderam pontos na carteira, nunca se envolveram em acidentes, né? Mas já conheço o caso onde a pessoa foi pegar a PPD provisória e perdeu 5 minutos depois. Tem pessoas que nunca perderam pontos na carteira, mas tem gente que perde a carteira. Aí tem que fazer reciclagem dependendo da situação. Então, quando a CNH definitiva for suspensa, o condutor vai poder dirigir ou não? Não. Se foi suspenso, qual é o direito de dirigir? O direito de dirigir é a habilitação em dia. Agora, perde esse direito quando comete uma gravíssima e durante o ano soma 30 pontos, comete duas gravíssimas e durante o ano soma 20. E quando não comete nenhuma gravíssima, mas tem o hábito de cometer infração leve, dirige sem estar com documentos, esquece em casa, infração leve, é acostumado a estacionar na contramão, infração leve, né? Ele para na faixa de pedestre na troca do sinal luminoso, é uma infração média. Ele costuma dirigir sem cinto de segurança, é uma infração grave. Ele permite que os passageiros dirijam com o braço para fora, uma infração média, quer dizer, durante o ano ele vai acumulando pontos. Aí somou 40, perdeu o direito de dirigir por 6 meses. Professor, eu não entendi esse negócio aí durante um ano, 12 meses. Vou explicar. Atenção para você que está vendo o vídeo, eu vou vir aqui na lousa. Aí, ó. Isso. Chamam de quadro negro, mas não é, né? Ele é branco. Atenção, pessoal. Como assim? Que dia é hoje? Me ajude aí na data de hoje. 24. Dia 24 de julho de 2023. Vamos desenhar aqui, ó. Dia 24 de julho 2000. Não é aqui o 2000. É dia 24 de julho, vamos fazer de conta que esse motorista, ele furou o sinal vermelho. Quer dizer que ele cometeu uma infração. Imagina, ele podia matar alguém. Que infração que vocês acham que é? Gravíssima. Perdeu 7 pontos. Em que ano? 2023. Aí no dia 25 de setembro, ele foi flagrado. Por quê? Por que ele foi notificado? Porque ele não parou na placa de parada obrigatória. Todo condutor, né, que deixa de parar na placa R1 de regulamentação, já caiu em prova de legislação. Como se chama a placa R1? A placa octogonal. Por que octogonal? 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como se chama a placa octogonal? R1. Parada obrigatória. Aí esse condutor ele não parou nessa sinalização de regulamentação. Não parou. Dia 25 de setembro, ele não parou. Mais quantos pontos? 7 pontos. Todo condutor que não para na placa de parada obrigatória é como se tivesse furado o sinal vermelho. Ele cometeu 2 gravíssimas, vamos relembrar. Para ele perder o direito de dirigir suspenso, falta quantos pontos? Ele cometeu 2 gravíssimas. Falta quantos pontos para ele perder o direito de dirigir? 6, né? Todo condutor, 7 mais 7 dá quanto? 14, então atingiu 20 pontos e vai perder o direito de dirigir. Aí dia 25 de dezembro, todo esse histórico dentro desse ano, 2023. Aí no dia 25 de dezembro de 2023 ele foi flagrado sem o cinto de segurança, infração grave. Atenção, senhoras e senhores. Aqui, ó. Falta quantos pontos para ele perder o direito de dirigir? 6.
7 com 7, 14 mais 5, 19. 19. Então falta quantos pontos? 1 ponto. Tem categoria de infração que perde 1 ponto? Não tem. Está aí ó, na tabela, número 20, na página 22. Quais são as categorias de infrações? Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. E gravíssima perde 7. Então não tem. Atenção, é importante. Toda infração de trânsito que completar 1 ano, 12 meses, 365 dias, ela é extinta do prontuário de habilitação. Professor, explica um pouquinho mais, vamos lá, vou detalhar. No dia 24, hoje, dia 24 de julho de 2023, todo motorista no Brasil hoje que cometeu uma infração no dia 24 de julho de 2024, quando ela completar 1 ano, essa multa completar 1 ano de idade, o ponto caduca, é extinto. Fica no registro, que é o RENASH. O que significa a sigla RENASH? Registro Nacional de Carteiras de Habilitação ou Condutores Habilitados. Fica por 5 anos. Depois ele sai totalmente do histórico. Completou aniversário, então a pontuação 0. Isso, caduca aqui. Ah, mas vai continuar no dia 25 de setembro. No dia 25 de setembro de 2024, essa também zera. Dia 25 de dezembro de 2024, essa também zera. Mas, como ele tem o hábito de cometer infrações, aí no dia 20, olha só que sorte, no dia 23 de julho, 2024, 1 ano depois, ele saiu com pressa de casa, parou numa blitz, o policial, habilitação, documento do veículo. Quando ele colocou a mão no bolso, esqueceu a carteira em casa. Todo condutor habilitado, quando o policial solicita os documentos e não apresenta naquele exato momento, é uma infração leve. 3 pontos na carteira, vai ficar retido o carro até apresentar os documentos. 3 pontos. Esse condutor terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses. Ele estourou a quantidade de pontos, não foi? Ele estourou. Vamos relembrar. Antes do dia 12 de abril de 2021, para o condutor ter o direito de dirigir suspenso, bastava 20 pontos. Isso mudou no dia 12 de abril de 2021, a Lei 17.041, que alterou a Lei 5.503 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, do dia 22 de janeiro de 1998. Com 341 artigos, 20 capítulos, 17 vetados e 1 revogado pelo Presidente da República. Aqui está um exemplo com 20 pontos. Agora esse mesmo condutor, ele tem uma gravíssima. Eu gostaria de saber se todos os senhores entenderam que essa soma de pontos é dentro de 1 ano contando da primeira multa. Antes dessa primeira multa caducar, esse ponto, antes desses pontos caducarem, se a pessoa atingir essa quantidade de pontuação, ela vai ter a carteira suspensa. Entenderam dentro desse 1 ano, contando da primeira multa até a última, beleza? Tá. Esse condutor furou o sinal vermelho, 24 de julho, 7 pontos, 2023. 25 de setembro, cometeu infração grave, carro estacionado em cima da calçada, 5 pontos. 25 de dezembro, no mesmo ano, carro estacionado na faixa de pedestre, mais 5 pontos. Aí ele foi cometendo infrações. Quando o condutor tiver uma gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso 6 meses, quando atingir quantos pontos? 30 pontos. Agora, condutores habilitados no Brasil que não tiverem nenhuma infração gravíssima, terá o direito de dirigir suspenso quando atingir quantos? 40 pontos. Professor, quer dizer então que na CNH definitiva no Brasil, o condutor hoje então tem 40 pontos para perder? É isso? Sim ou não? Entenderam assim? Sim. É isso, você vai iniciar com a definitiva com 40 pontos. Diminui para 20 para suspender quando tiver 2 gravíssimas. Diminui para 30 quando tiver 1 gravíssima.
Diga-se de passagem que o condutor que comete infrações de trânsito é um irresponsável. Ele coloca em risco a vida dele, ele coloca em risco a vida do passageiro e de outros usuários da via. Todo um planejamento que foi feito para facilitar a nossa locomoção, e você saindo atrasado de casa, dirigindo sem cinto de segurança, depois coloca a culpa no poder público. A legislação é feita para todos. Todos nós temos que seguir, não porque perde pontos na carteira ou porque tem valor de multa. Existe um risco tremendo, né, de você atrapalhar a vida de alguém, destruindo sonhos, metas e objetivos. A pessoa que se envolve em acidente de trânsito, ele destrói com todos os objetivos de toda uma família. Não é só pontos na carteira e valor de multa. Cuidado, dirija com atenção, seja prudente. Se bebeu, não dirija, né? Vá de Uber. Ok, para concluir essa parte de pontuação e a suspensão da carteira, os condutores habilitados na categoria C, categoria D e categoria E, os profissionais de trânsito, independente das infrações gravíssimas, só vai ter o direito de dirigir suspenso quando atingir 40 pontos. Independente das gravíssimas. Eu acho errado. Você, profissional da boleia, deveria ser exemplo. Imagine, se você cometer 5 infrações gravíssimas, não vai ter a carteira suspensa. Quer dizer então que ele pode dirigir, furar o sinal vermelho, ele pode ultrapassar em local proibido, ele pode deixar de parar na placa de parada obrigatória. Imagina, você que é um condutor de veículo de grande porte, transportando mercadoria pesada, não parar no semáforo no sinal vermelho. Meu Deus, vai é uma tragédia quando um veículo de grande porte perde o controle, o motorista perde o controle. E tem mais uma coisa que ajuda, você que é parente de caminhoneiro, eu tenho irmão caminhoneiro, eu tenho cunhado caminhoneiro, tem mais uma coisa que ajuda. Surgiu essa regra no dia 12 de abril de 2021. Quando o motorista da categoria C, D ou E atingir 30 pontos, vai chegar uma carta para ele, né, meio físico ou digital, pedindo para ele procurar uma autoescola e dar entrada no curso de reciclagem preventivo. Quando eles atingem 30 pontos, eles podem continuar dirigindo. Fazem o curso de reciclagem em 30 horas e zero a pontuação. Agora, quando ele atinge 40 pontos, ele não pode dirigir. Aí tem isso que ajuda, esse preventivo. Ele atingiu 30, ele continua dirigindo. Que eu acho errado. Né? Se o condutor da categoria pesada cometeu uma gravíssima, ele deveria ter o direito de dirigir quando atingisse 30, igual demais. Quando cometesse 2 gravíssimas, deveria ter o direito de dirigir suspenso, quando atingisse 20 pontos. Se ele não cometesse nenhuma gravíssima, aí sim, 40 pontos, suspenso, igual para todos. Poxa vida. Por que para eles é diferente? O Conselho Nacional de Trânsito entende que o motorista da categoria pesada, se ele tiver a carteira suspensa, para ele é o desemprego. O problema é dele. Ninguém manda ele não respeitar a legislação é para todos. Imagina, o caminhoneiro não faz a manutenção no veículo e não tem problema. Pô, faltou freio, vai matar muita gente. Então deveria rever essa situação em relação aos caminhoneiros. Lógico que eles estão mais expostos ao trânsito. Eles estão mais expostos, direto no trânsito. Mas, lembrando que você não pode dirigir mais de 8 horas. Deu sono? A única solução é dormir. Não adianta, rebite e outras drogas conhecidas pelos profissionais de trânsito. Não vamos generalizar sobre o rebite. Tem motorista que não usa nada, né? Mas o rebite é uma droga que, quando ingerida, ela corta a necessidade de sono no cérebro por uns instantes. Mas aquela necessidade vem acumulando, quando vem a pessoa adormece. Cocaína, crack, êxtase e outros tipos de droga que alguns profissionais utilizam. Repetindo, não vamos generalizar. Tem um profissional do trânsito que ele respeita os próprios limites dele. Vai descansar quando ele cansa. Tá. Tem mais uma coisa em relação à suspensão do direito de dirigir. Ela pode ser suspensa por pontos ou direto. Suspensão direta. Um exemplo de suspensão direta: transitar em uma via em velocidade superior a 50%. É suspensão direta. Dirigir embriagado, suspensão direta. Participar de um racha, suspensão direta. A pessoa que se envolve no acidente de trânsito e foge do local, suspensão direta. Significa que a CNH definitiva, ela pode ser suspensa
direto ou por pontuação. Qual é a única suspensão? Qual é a suspensão mínima? 3 meses. Qual é a única suspensão do direito de dirigir, que é por 3 meses, quando o condutor da categoria C, D ou E é encontrado em via pública conduzindo um veículo automotor com toxicológico vencido há mais de 30 dias. Repetindo, todo profissional de trânsito que for encontrado em via pública com toxicológico vencido há mais de 30 dias, a suspensão é automática por 90 dias. 3 meses é a única suspensão de 3 meses. As demais, 6 meses é o mínimo. 6 meses é o mínimo e tem algumas situações de 1 ano. Beber e dirigir é 1 ano. Qualquer teor de álcool no organismo é considerado crime? Não. Suspenso o direito de dirigir, então, é uma penalidade. Qual é a próxima penalidade depois de suspensão do direito de dirigir? Página 23. Cassação da CNH. Pessoal, questão de prova, eu não tenho dúvida, para cada um de vocês, pelo menos 2 penalidades vai cair. Tenho certeza disso, né? Sobre a cassação da CNH. Quando a CNH é cassada, pessoal, para a CNH definitiva ser cassada, o condutor tem que ser encontrado em via pública dirigindo com a carteira suspensa. Por exemplo, o condutor bebeu, foi dirigir e foi encontrado com teor de álcool no organismo. A carteira dele vai ser suspensa por quantos meses? 12. 1 ano. Aí quem é que determinou para que fosse suspensa? A autoridade de trânsito. Teve juiz que bateu o martelo. Suspenso o direito de dirigir 1 ano, você bebeu, dirigiu, colocou em risco a vida de todos. Não pode dirigir por 1 ano. Como que ele tem que ir trabalhar? De ônibus, de táxi, de Uber, a pé, tarifa zero. Né? Mas você acha que num dia chuvoso, frio, carro na garagem, ele vai de ônibus? Quem acha que ele vai? Não. Ele vai de carro. Está ali na garagem, né? Ele vai de carro. Vou repetir. Todo condutor encontrado em via pública dirigindo com a carteira suspensa, a carteira será cassada. Por quanto tempo? Já caiu na prova de legislação. Por quanto tempo se dá a cassação da CNH definitiva? 2 anos. 24 meses. Outra questão de prova, verdadeiro ou falso? Dirigir com habilitação suspensa é considerado um crime? Sim. Todo condutor encontrado em via pública, conduzindo um veículo automotor com a carteira suspensa, ele poderá ser algemado, colocado no camburão e encaminhado à delegacia de trânsito. É considerado sim um crime de trânsito, dirigir com a carteira suspensa. Então, a carteira cassada por quanto tempo? 2 anos. 2 anos, 24 meses. Professor, o condutor que teve a carteira cassada por 2 anos, significa então que ele não pode dirigir 2 anos, é isso? Não pode dirigir 2 anos. Ele perdeu a carteira. Quando a carteira é suspensa, faz reciclagem e volta o direito de dirigir. Mas quando ela é cassada, a penalidade é maior. Por quê? O condutor desrespeitou a ordem da autoridade de trânsito que suspendeu a CNH definitiva. No final de 2 anos, o condutor que teve a CNH cassada, no final de 2 anos, ele tem que procurar uma autoescola e dar a entrada, né, requerendo a habilitação, o direito de dirigir. Ele vai ter que fazer os exames de todas as etapas. Vou repetir: o condutor no Brasil que tem a CNH definitiva cassada terá que fazer todas as 3 etapas. Completas? Não, completas não. Só os exames. Vai ter que fazer o exame de vista psicotécnico depois de 2 anos. Quando a CNH definitiva é cassada, não tem que fazer reciclagem, mas é obrigatório uma prova no Detran ou Ciretran de 30 questões, podendo errar 9. Tem que acertar 70%.
Passou no teórico, aí ele vai ter que alugar o carro, caminhão, não sei qual a categoria que foi caçada, ele vai ter que alugar o veículo da autoescola e fazer o exame prático, para daí ter a carteira devolvida. Então eu vou repetir, o que leva à cassação da CNH definitiva? Dirigir com a carteira suspensa, tá bom? Qual é a outra penalidade na página 23, depois da cassação? Cassação da PPD. Pessoal, vamos relembrar, vimos na semana passada. Quais infrações de trânsito é proibida no período de 1 ano na PPD, permissão para dirigir? Quais infrações de trânsito é proibido na provisória durante 1 ano? Grave, gravíssima ou 2 médias. Tais infrações caçam a PPD. Eu perguntei antes da gente falar essa situação. Quais infrações caçam a PPD? Grave, gravíssima ou 2 médias. Quando trata-se de cassação, é perda definitiva da provisória. Durante 12 meses, você pegou na mão, você não pode cometer nenhuma grave, gravíssima ou 2 médias. Pessoal, já perguntaram para mim bem assim, professor, perde tudo mesmo? Tudo? Tudo? Perde tudo. Tudo? Professor, não. Tudo não, né, professor? O conhecimento que a pessoa obteve na sala de aula, com certeza, ela vai levar, né, para o resto da vida. Mas em relação ao dinheiro, perdeu. Em relação ao exame psicotécnico, exame de vista, vai ter que fazer de novo. As aulas teóricas, fazer de novo. É bom que vai relembrar muita coisa. Fazer a aula prática de novo, tudo de novo. Quando a CNH, quando a PPD ela é cassada, tem que refazer todo o processo de habilitação. Será gerado um novo registro, será gerado um novo número de matrícula, tudo novo. Menos a legislação, né? A legislação vai continuar mesmo. Pode ser que mude uma coisa ou outra, mas é a mesma. Já caiu prova de legislação, verdadeiro ou falso? Qualquer infração de trânsito caça provisória. Falso. O condutor que comete infrações leves, o caça provisória. Se ele cometer 1 leve, 2 leve, 3 leve, 4, 5, 10 leve, não caça provisória. Não caça, não perde. Também a legislação também permite 1 média. Não caça provisória, 1 média. Foi pego com o braço para o lado de fora. Não vai perder. Mas 2 meses depois o passageiro no teu carro com o braço para fora. 2 médias. Reincidente, infração média também não pode, caça provisória. Quais infrações de trânsito é proibida no período de 1 ano na PPD? Infração grave, gravíssima ou 2 médias. Verdadeiro ou falso? Qualquer infração de trânsito caça provisória? Falso. Leves não caçam, 1 média também não. E qual é a última penalidade? Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando que o condutor terá que fazer a reciclagem? Sempre que tiver a CNH definitiva suspensa. Pessoal, verdadeiro ou falso? Existe a possibilidade da PPD ser suspensa? Falso, né? Não existe a possibilidade da provisória ser suspensa, só cassada. Suspenso não. O único documento que existe a possibilidade de ser suspensa é a CNH definitiva. A provisória não. Cometeu grave, gravíssimo, 2 médias, ela será cassada. Então a reciclagem é uma penalidade aplicada pela autoridade sempre que tiver a CNH suspensa. O que seria reciclagem? Reciclagem é renovar os conhecimentos que a pessoa obteve em um curso. Ele vai ter que renovar aquela situação. Perdeu o direito de dirigir, vai procurar uma autoescola, ou o Detran ou o Ciretran para fazer o curso de reciclagem. O curso de reciclagem são 30 horas aulas. Quais são as matérias? Legislação, direção defensiva, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. Reciclagem. Só faz reciclagem aquele condutor que coloca em risco a segurança de todos. Você que é um motorista defensivo e respeita as leis, com certeza, né, não vai ter esse desconforto em fazer um curso de reciclagem. Toda pessoa que tem a carteira suspensa fica indignada, mas fez por onde? Perdeu a carteira, vai ter que vir para a sala de aula, rever tudo que você viu quando foi aluno de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Aluno de primeira viagem. Pegou experiência, aprendeu, aí quis colocar do teu jeito, perdeu, né?
agora vai ter que fazer a reciclagem. Lembrando que no litoral do Paraná, na Autoescola Esquiminho, o curso de reciclagem é aplicado na última sexta-feira do mês. 10 horas aulas na sexta, 10 horas aulas no sábado, 10 horas aulas no domingo. Quais são as penalidades? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH definitiva, cassação da PPD e curso, obrigatório curso de reciclagem, são as penalidades. Se cair na tua prova, agora sim, quais são as medidas administrativas? Quais são as medidas administrativas, pessoal? Vamos lá, alguém me ajuda aí. Retenção do veículo, medidas administrativas. Retenção do veículo, qual outra? Remoção. Professor, eu não entendi. Qual é a diferença de retenção para remoção? Retenção do veículo é quando o agente de trânsito dá 2 silvos breves. O que significa 2 silvos breves? Pare. Retenção do veículo é parar o veículo. Vai parar na blitz para verificar documento, equipamentos obrigatórios, parar o veículo. Então, parar o veículo, retenção do veículo significa parar. Agora, o que significa remoção do veículo? É quando está estacionado no local proibido. Se tiver estacionado no local proibido, na calçada, atrapalhando a passagem dos pedestres, vai ser o quê? Removido, vai ser guinchado, vai ser rebocado. Está estacionado a menos de 5 metros da esquina, o que vai acontecer com o veículo? Vai ser removido, vai ser rebocado, vai ser guinchado. Então essa é a diferença. Retenção é parar, remoção é guinchar. Só não é removido quando está na contramão, né? Perfeito. Qual é o único estacionamento irregular que não acarretará a remoção do veículo? Quando estiver estacionado na contramão de direção. Por quê? Segundo o Conselho Nacional, está estacionado no local permitido, porém na contramão, não está colocando em risco a vida de ninguém. E tem mais um porquê de não ter a remoção do veículo. Imagine, o caminhão do guincho vai ter que ser posicionado na contramão. O motorista do caminhão do guincho, se tiver um carro na frente desse que está estacionado na contramão, um carro na frente, um carro atrás, o caminhão do guincho, o caminhoneiro, vai ter que esperar o dono do caminhão, do carro da frente, do carro de trás, para rebocar o veículo. Então traz todo um transtorno. Por isso não tem a remoção do veículo quando está estacionado na contramão de direção. Retenção do veículo, remoção do veículo, qual é a outra medida administrativa? Recolhimento da CNH ou PPD, permissão para dirigir. O que seria esse recolhimento? A carteira está vencida há mais de 30 dias. Vai ficar com a carteira se tiver com papel? Não, o policial vai recolher. A PPD, o condutor cometeu uma infração gravíssima. Estava transportando no carro uma criança sem cadeirinha, com a provisória, não dá, né? Está com a provisória, aí tem uma criança no teu carro e está sem cadeirinha, infração gravíssima. Perdeu a carteira. Se tiver digital, o policial não vai recolher. Mas se for o papel, vai ter essa medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação. A outra situação que leva ao recolhimento do documento de habilitação definitivo, quando ele estiver suspenso, ele vai ser recolhido. Quando ele estiver cassado, ele vai ser recolhido. Quando estiver ilegível, inautenticidade, o policial não consegue ler teu nome, não consegue ver data de validade, data de vencimento, então ela vai ser recolhida. Lembrando que os documentos têm que ser no original, tá bom? Qual é a outra medida administrativa? Recolhimento do CRV. O que significa a sigla CRV? Certificado de Registro do Veículo. É um documento que deverá ser guardado em local seguro. Em quais situações deverá utilizar o CRV? Transferência, mudança de município, alteração de característica e alteração das categorias do veículo. Daí terá que ter a emissão de um novo CRV. O CRV será recolhido quando? Inautenticidade, falsificado, adulterado, ilegível, a mesma coisa. Todos os documentos, quando falsificados, adulterados e ilegíveis, vencidos, será recolhido a medida administrativa. Qual é a outra medida administrativa? Recolhimento do CRLV.
recolhimento do CRLV. Professor, o que significa a sigla CRLV? Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Ou CRLA, Certificado de Registro e Licenciamento Anual. Os dois documentos é o mesmo documento. Pessoal, verdadeiro ou falso? Dirigir com os documentos vencidos é infração de trânsito. Falso. A legislação permite por 30 dias. Já caiu na prova de legislação, é crime de trânsito dirigir com documento vencido? Não é crime, nem infração. Agora, mais de 30 dias, aí sim é uma infração gravíssima. Está dirigindo com o exame de vista vencido? É uma infração gravíssima há mais de 30 dias. Não é crime, mas é infração de trânsito. Qual seria aí o recolhimento do CRLV? Vencido há mais de 30 dias, falsificado, adulterado, ilegível. Próxima medida administrativa. Transbordo de excesso de carga. Transbordo do excesso de carga. O que é transbordo do excesso de carga? O veículo de carga, um caminhão, parou na balança e deu excesso de carga, 1 tonelada, 2 toneladas. O motorista vai ter que entrar em contato com a empresa. Aí eles vão ter que mandar, dependendo da situação, um trator, um outro caminhão para retirar o excesso de carga, chamado tecnicamente como transbordo do excesso de carga. É tirar o excesso. O policial não quer nem saber como vai tirar. Hoje de manhã eu dei essa mesma aula, aí teve um aluno que falou: pô, professor, não é fácil, hein? Uma vez na balança passou 8 toneladas. Aí como que vocês tiraram o caminhão? Teve que passar de um caminhão para o outro. Como vocês tiraram? Era adubo. De balde. De balde, 8 toneladas. Não quer nem saber. Então, excesso de carga, a medida administrativa é retirar o excesso. Essa retirada do excesso, o nome técnico é esse aí: transbordo do excesso de carga. E qual é a próxima medida administrativa? Recolhimento de animais soltos. É a prefeitura aí que tem que fazer, né? Um planejamento, um projeto e recolher o animal solto. Para você que está vendo esse vídeo, viu, nos noticiários, a Alemanha, exemplo, não tem mais cachorro de rua. A prefeitura fez um planejamento e começou a pegar os cachorrinhos na rua, animal solto de rua. Aí eles organizaram, planejaram um ambiente, parece uma chácara bem grande, tem médico, veterinário e tudo mais. Aí eles tratam dos animais, né, os cachorros de rua, e fica para doação. Não tem lá na Alemanha, país de primeiro mundo, né? Aqui no bairro, aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná, tem ruas aí que tem 2, 3 deitadão ali, né? 2, 3 ali. Lembrando que quando tiver um animal na pista não adianta buzinar, ele não entende. Se você buzinar para o cachorro que está deitado, pode assustá-lo, inclusive provocar uma fatalidade, né? Não deve buzinar. Vai assustar, ele não entende. Será que ele vai entender? Pô, acho que eu estou atrapalhando, vou sair correndo. Não, ele não entende. Não adianta buzinar. E você que está de moto, não chute o animal. Não chute o animal. É caracterizado crime ambiental, não é infração de trânsito. Pô, é legal quando a pessoa tenta chutar o cachorro e desequilibra e cai, né? Daí fica legal. Você que é piloto já fez isso? Gostaria de ser chutado? Imagina uma pessoa chutando você. Você não ia gostar, né? Imagina o animal. Qual é a próxima medida administrativa? Realização de exames. Realização de exames. Eu sou obrigado a fazer o bafômetro. Segundo a Constituição de 1988, nenhum cidadão brasileiro é obrigatório constituir prova contra si mesmo. Mas na página 25 do manual, na linha 10, está escrito que recusar-se a fazer o teste do bafômetro ou qualquer exame, a pessoa que se recusa, é uma infração gravíssima. Suspenso na linha 10, página 25, suspenso o direito de dirigir por 1 ano, o valor da multa R$ 2.934,70 e vai preso. Artigo 165A. A pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro, ele está assinando o termo ali dizendo que está errado. A pessoa que bebe, se você bebeu, não dirija, simples assim. Agora, a pessoa que se recusou, não quer fazer o teste do bafômetro, ele será algemado, colocado no camburão e encaminhado à delegacia. Ele não provou estar embriagado e não provou que não estava. Então o policial não sabe, então vai
encaminhado à delegacia de trânsito. Agora, ali no artigo 165A, dirigir sob a influência de álcool, artigo 165, na linha 9, dirigir sob a influência de álcool ou drogas, uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na carteira, suspensão de 12 meses, 1 ano. Aí vai ter que fazer o teste de alcoolemia ou perícia. Exemplo dos testes, o número 4, como que é o número 4? É erguer a perna, né? Erguer uma das pernas, direita e esquerda, e colocar atrás da perna, ali, subir a perna, fazer o número 4. É um dos testes de alcoolemia ou perícia. Outro teste já é dentro da delegacia, olhar um ponto fixo em cima da cabeça. Se ele olhar lá e der uma cambaleada, nesse teste é caracterizado, se ele cambalear, é caracterizado em embriaguez ao volante. Outro teste é alcoolemia ou perícia, é o policial passar uma linha reta, para ele entrar em cima da linha, uma marcação de giz, um pedaço de tijolo, né? Aí ele faz andar em linha reta ali, se ele não conseguir andar em linha reta ali, caracterizado em embriaguez ao volante. Outro teste é alcoolemia ou perícia, é com os pés juntos e ele fazer isso aqui, colocar os dedos um na ponta do outro. Se ele estiver embriagado, esse teste é difícil, até para a pessoa que está sã. Se ele estiver embriagado e passar direto, tá bêbado? Não. Caracterizado embriaguez ao volante. Esses são os testes de alcoolemia ou perícia. Qual é a próxima medida? Daí acabou então as penalidades e medidas administrativas. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora. Muito obrigado pela sua inscrição no meu canal, #ProfRonaldScreaming. Para você que não é inscrito, se inscreva. Você conhece pessoas que estão reprovando no teórico? Recomende esse canal, eu não tenho dúvidas da aprovação dele. Você conhece pessoas que é habilitada há muitos anos, 10, 20, 30 anos? Aí nesse canal, #ProfRonaldScreaming, legislação atualizada. Para você que é aluno nosso e acabou a parte teórica, boa sorte na tua prova, tá bom? Boa sorte mesmo! De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal!